Tendo o apelido de clássico dos clássicos, Flamengo e Fluminense, ou simplesmente Fla-Flu, já tem essa rivalidade que atravessa mais de 100 anos de história. Os torcedores mais recentes que já nascem sabendo que o rival do Flamengo é o Fluminense ou vice-versa, nem imagina que é graças ao Clube das Laranjeiras que hoje tem essa rivalidade e foi fundado o time de maior torcida do Brasil. Você já pensou o Corinthians fundar o Palmeiras? O Inter fundar o Grêmio? Foi exatamente isso que aconteceu. Graças ao Fluminense, hoje existe essa rivalidade e hoje existe o Flamengo também. Nos primórdios do futebol carioca, ali no século XX, o Fluminense vinha se destacando como a principal potência. De 6 campeonatos cariocas disputados, eles tinham ganho 5. O último foi em 1911, que foi interrompida essa série. Depois dessa sequência vitoriosa, diversos jogadores insatisfeitos, brigas e descontentamentos acabaram rolando no clube, deixando um clima um pouco pesado. Algumas brigas entre Oswaldo Gomes e Alberto Borghetti, que era o principal jogador daquela equipe, aconteceu também. Com isso, 9 jogadores do fortíssimo e titular elenco do Fluminense resolveram ir embora e criar um novo departamento de futebol em outro clube. Ali foi fundado o Departamento de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Até então, a equipe rubro-negra se limitava apenas ao remo, que era o esporte mais popular até que o futebol. Mas por que esses 9 jogadores decidiram fundar um clube de futebol e não ir para um outro clube, como o Botafogo, por exemplo? O Botafogo já era um rival, possuía um bom elenco e brigava diretamente com eles. E esses 9 atletas praticavam o remo no Flamengo, então a escolha foi meio que óbvia também. Então, no ano seguinte, o Flamengo daria seus primeiros passos como um clube de futebol e já vinha forte, capaz de brigar de igual para igual no Campeonato Carioca de 1912. Agora, sobre o primeiro clássico, o Fla-Flu, eu vou te contar como foi e quem saiu com a primeira vitória, mas antes eu vou te contar umas curiosidades que já aconteceu nesses duelos. O maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, fez sua despedida em 1989 diante do Fluminense. Esse jogo era para ter acontecido no Maracanã, mas devido aos altos valores que era para jogar no Maracanã, os rivais decidiram sair do Rio e jogar em Juiz de Fora. Zico gostava de ser carrasco do Fluminense, foram 21 gols em 40 Fla-Flus que ele já disputou, e nesse último ele tinha que deixar a marca dele também. O primeiro gol nasceu da sua genialidade, depois de dar uma caneta desconcertante em Donizete, ele só foi parado com uma falta. E falta com o Galinho Zico, você já sabe como é que é, né? Não tem nem chance pro goleiro abrir o placar ali mesmo. Na segunda etapa, o camisa 10 fez uma bela jogada e tocou para Renato Gaúcho, que disparou e fez o segundo gol. E depois dessa jogada, o Zico foi substituído, deixando ali o gramado aos seus 36 anos e mostrando por que foi um dos melhores jogadores da história. Luiz Carlos, o Idemar e Bijuca fecharam a conta desse duelo e foi 5-0 pro Flamengo nesse confronto histórico. Mesmo já fazendo 30 anos desse feito histórico, nenhum torcedor tricolor esquece do gol de barriga feito por Renato Gaúcho. Alguns detalhes mostram por que esse gol é tão comemorado até hoje. O adversário era o Flamengo, de Romário, que tinha acabado de ser campeão da Copa do Mundo e ser eleito o melhor jogador do mundo também. Para piorar a situação, era o centenário do Flamengo. E o treinador daquele ano era o incontestável Vanderlei Luxemburgo. Todo esse cenário levou mais de 120 mil pessoas no Maracanã para presenciar quem seria o campeão carioca daquele ano. Aos 42 minutos do segundo tempo, o placar estava empatado em 2-2. O Romário e o Renato já tinham deixado os deles. Esse resultado dava o título para o Flamengo, que começou perdendo de 2-0 e foi buscar o empate depois. Quase nos acréscimos, a torcida do Fluminense já deixando o estádio, o Ailton fez uma bela jogada na ponta direita e chutou pro gol. A bola desviou no Renato Gaúcho e entrou. Ali foi uma festa, euforia total e é um dos gols mais comemorados no Fla-Flu. E detalhe, na súmula daquele jogo o gol foi dado pro Ailton, mas para a torcida tricolor esse sempre será o gol lendário do Renato Gaúcho de barriga. Agora vamos falar do primeiro confronto, o primeiro Fla-Flu, quem será que saiu com essa vitória? O Flamengo começou o campeonato de 1912 muito bem, com várias vitórias e se tornou até o favorito para ganhar o título daquele ano. O Fluminense que já não era o mesmo dos anos anteriores, até porque muitos jogadores tinham saído para ir pro Flamengo, né? Todo mundo estava ansioso pro confronto entre os dois e foi se aproximando. Aconteceu no dia 7 de julho de 1912, na Rua Guanabara, onde era a casa do Fluminense. E no final daquele jogo, um placar que todo mundo achava impossível. A equipe que estava desacreditada, que ninguém botava fé, acabou saindo com a vitória. O placar final foi de 3-2 pro Fluminense e tem umas curiosidades que você precisa saber do que aconteceu nesse jogo. O ex-goleiro do Fluminense, o Baena, que estava agora no Flamengo, falhou no segundo gol, que foi uma cobrança de falta do Fluminense. 2 gols que o Fluminense marcou foram marcados por jogadores que permaneceram no Fluminense depois do racha que teve. E esses pontos que o Flamengo perdeu nesse confronto foi suficiente, foi crucial para que ele acabasse perdendo o campeonato também para o Paysandu Cricket, que foi o campeão daquele ano. O importante dessa relação é a criação do clube de uma maneira inusitada e o fato deles terem se tornado rivais muito antes de jogar no primeiro confronto. E é isso, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos aí e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!